paz do Senhor Jesus, meu amado, minha amada, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, você que é inscrito, e também seja bem-vindo você que não é inscrito aqui no canal Ministrando a Palavra. Sinta-se à vontade para se inscrever, deixar o seu comentário, dúvida, sinta-se à vontade para assistir esse vídeo e outros desse canal, outras mensagens, tá? Desde já, eu desejo que Deus abençoe a tua vida, a tua família, em nome de Jesus. Que Deus entre com provisão em tudo que está faltando na tua vida, seja físico ou espiritual, tá bom? Então, vamos lá. No vídeo de hoje, nessa mensagem de hoje, estarei trazendo um assunto atual, um assunto sobre uma situação que está acontecendo na atualidade, nos dias de hoje, no Brasil, no mundo todo, tá? E todos nós podemos ver falando nos noticiários sobre esse assunto. E eu tenho acompanhado alguns casos, tenho visto alguns casos que as pessoas estão cometendo, né, tanto homicídio como suicídio, tá? E nem sempre são pessoas ímpias, ou seja, pessoas do mundo, pessoas que não servem a Deus. Muitas das vezes que eu tenho visto são pessoas que servem a Deus, pastores, obreiros, homens e mulheres de Deus, que estão tirando a própria vida ou tirando a vida de outra pessoa. Então, hoje nós vamos falar sobre homicídio e suicídio na palavra de Deus. Então, sem mais demoras, eu já quero abrir aqui com você para o vídeo não ficar muito estendido. Abrir aqui em Êxodo, no capítulo 20 e no versículo 13. Êxodo capítulo 20, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: não matarás, é um mandamento, tá? Eu deixei até colorido aqui cada um dos 10 mandamentos que o Senhor Deus ordenou a Moisés para que passasse para o povo de Israel, tá? Não existem só esses 10 mandamentos, existem muitos outros. Porém, esses são os 10 principais, tá? Isso do Antigo Testamento, tá? No Novo Testamento foi reduzido para 2 ou até mesmo 1, que é amar ao próximo como a si mesmo, tá? Então nós podemos ver que matar, ou seja, não matar, é um mandamento de Deus, tá? Então, quem mata está cometendo um pecado, tá? Está saindo da direção de Deus, está cometendo um pecado, uma falha na lei de Deus, está transgredindo a lei de Deus, a ordem de Deus, tá? Então, aqui, creio que essa parte já está explicada. Vamos para a próxima referência, tá? Então, primeiro nós vamos falar sobre homicídio, tá? Homicídio. O que é homicídio? De forma básica eu vou tentar explicar aqui. Homicídio é o ato de tirar a vida de outra pessoa ou interromper a vida de outra pessoa. Isso é homicídio, tá? Homicídio é tirar a vida de outra pessoa. Porém, Jesus disse que antes era um ato, tinha que ser ele tinha que ser efetuado fisicamente para que fosse um homicídio. Porém, Jesus, ele atualizou essa lei, tá? Jesus disse que basta que uma pessoa simplesmente odeie
outra pessoa para que ela cometa um homicídio, sem nem sequer encostar a mão na outra pessoa. Vamos ver isso aqui na primeira carta de João, quase no finalzinho aqui da Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 15. Diz assim: qualquer que odeia a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Tá? Vou ler de novo. Qualquer que odeia a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Ou seja, homicídio não leva à salvação, não leva ao céu. Quem comete o homicídio, tá? A pessoa que está sofrendo o homicídio já é outra história, aí depende da vida dela com Deus. Mas quem comete o homicídio está cometendo um crime, está infringindo leis humanas e infringindo leis de Deus, tá? Por que isso acontece? Por que o ódio se torna um homicídio? Porque o ódio ou qualquer sentimento ruim não vem de Deus, porque Deus é amor. Deus não odeia, Ele não promove o ódio, Ele não incita ao ódio. Deus diz para amar. Jesus disse: amai o próximo como a ti mesmo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Amai a Deus sobre todas as coisas, com todo entendimento, com toda a alma, com todo o coração. Então Deus é amor. Deus, ele incita, promove, apoia, concorda, aprova o amor. O ódio não, tá? Esses sentimentos vêm diretamente do diabo, que foi homicida desde o princípio. Tudo de ruim que existe hoje partiu dele, do diabo. Onde ele age, morre. O que ele toca, morre. Mas Jesus veio para dar vida, e até mesmo o que está morto ganha vida, porque Jesus é vida, e vida eterna ele nos veio dar, tá? A pessoa que comete um homicídio está sendo influenciada pelo diabo, por um espírito maligno, por um demônio, tudo a mesma coisa, tá? Eu quero te dar um exemplo aqui de uma pessoa na Bíblia que foi influenciada pelo diabo e cometeu um homicídio. Vamos ver aqui em Gênesis, no capítulo 4, no versículo 1. Versículo 1 diz assim: e conheceu Adão a Eva. Esse conheceu aqui teve relação com ela, tá? Sua mulher. E ela concebeu, ou seja, engravidou, e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel. Isso foi depois, né? E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que ao cabo de dias, ou ao fim de dias, né, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim, ou seja, ele se irou, ele ficou irado fortemente. Ele tomou ódio daquela situação. E descaiu-lhe o semblante, ou seja, ele de um semblante alegre, feliz, ele passou a ter um semblante de ódio, de ira. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem,
o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Sobre ele deves dominar. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Tá? Ou seja, o Caim ficou irado porque Deus recebeu a oferta do irmão dele e não recebeu a oferta dele. Aí o que ele fez? Um belo dia ele estava falando com Abel, seu irmão, e de repente se levantou contra ele e matou Abel. Certo? Então o Caim, ele cometeu esse homicídio contra o seu irmão. Foi o primeiro homicídio entre um homem e outro homem, né? Entre ser humano, foi o primeiro. E ele cometeu esse homicídio contra o seu irmão, tá? Agora eu te pergunto, agora eu quero te explicar. Aí você deve estar pensando, então o homicídio está na Bíblia, é bíblico, é para fazer, não é para fazer? Deus aprova, Deus não aprova? Não, Deus não aprova, tá? O fato de estar na Bíblia, este assunto, entre outros, né, não quer dizer que o Senhor aprova, porque o Senhor diz na sua palavra. Vamos ver aqui em Apocalipse, no capítulo 21 e no versículo 5, diz assim: E o que estava sentado sobre o trono disse: versículo 8: Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos que se prostituem e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Vamos ver aqui agora no capítulo 22 e no versículo 15. Diz assim: Mas ficarão de fora do que? Do céu, da salvação, do reino de Deus. Mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Então veja aqui que Deus, ele não aprova o homicídio, o homicida, a pessoa que comete o homicídio, tá? Claro que se houver um arrependimento, se houver uma transformação, uma mudança, claro que Deus perdoa. Deus perdoa qualquer pecado, tá? Exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo, que não é o caso aqui, eu estou falando de homicídio. Deus, ele tem poder para perdoar o homicida que matou outra pessoa. Se você é essa pessoa, saiba que Deus pode tirar esse peso das suas costas, tá? Esse peso da sua consciência, ele pode te trazer a paz, tá? Mesmo que ele não traga a pessoa de volta à vida, porque ele está no controle de tudo, isso é uma decisão dele, trazer ou não. Se você matou uma pessoa, cometeu um homicídio, tá? E eu aqui quero abranger também para aborto, porque o aborto, você está matando uma vida, tá? Um aborto ali já tem uma vida gerada, tá? Já tem um ser ali que foi gerado. Então, a partir do momento que a mulher é dada como grávida, tá? Já houve ali a produção, a criação de um novo ser dentro do útero. Então, um aborto seria tirar aquela vida, interromper aquela vida, aquele crescimento,
aquela evolução do ser humano ali nascendo dentro do útero. Então o aborto também é um homicídio, tá? É um homicídio que infringe a lei do homem e também a lei de Deus, porque Deus disse: não matarás, tá? E quando a pessoa faz um aborto, ela também comete um homicídio. Se você também é essa pessoa, saiba que Deus, ele tem o poder e quer perdoar você, tá? Ele quer perdoar. Só que você tem que se arrepender. Você tem que pedir perdão. Você tem que chegar para Deus e se arrepender, tá? Então, as pessoas que cometem homicídio não têm salvação se morrerem sem o perdão de Deus, tá? Então, se você é essa pessoa, peça perdão, se conserte com Deus, tá? E não termine a sua vida nesta situação. Peça perdão a Deus, Ele vai te perdoar, tá? Deus é amor, Ele vai liberar o perdão para você. Jesus morreu por você, tá? Ele quer te dar a vida, te dar a paz, que só Ele pode dar. Nessa paz do mundo não. Essa paz do mundo é falsa, é passageira, tá? Então, entrega a tua vida para o Senhor Jesus, entrega o teu caminho, teu coração para o Senhor Jesus, que Ele é a solução para você, tá bom? E agora, na próxima parte, nós falaremos sobre o suicídio, tá? Nós vamos ver aqui o que é, algumas referências na palavra de Deus, tá bom? Então, aqui na próxima parte, nós vamos falar sobre o suicídio. Então, aqui nessa segunda parte, nós vamos falar sobre o suicídio. O suicídio, o que é? Suicídio é o ato de tirar a própria vida, matar-se, matar a si mesmo, né? Então, o homicídio é matar outra pessoa, tirar a vida de outra pessoa. O suicídio é matar, tirar a vida de si mesmo. O termo matar também se aplica ao suicídio, né? No caso do homicídio, que também é matar. Por quê? Isso tudo está ligado ao mandamento não matarás, que serve para não matar outro e nem a si mesmo. Não matar, não cometer morte, não ocasionar morte. Porque a pessoa que está cometendo homicídio contra si próprio, no caso, né, seria um homicídio contra ela mesma, né? Então, o que também não é aprovado por Deus, mesmo tendo referências aqui na palavra de Deus, ou seja, tanto quem comete um homicídio como quem comete o suicídio, ambos caminhos não levam à salvação, tá? Por quê? Porque isso é um caminho de morte. Isso é um caminho que não está segundo as ordenanças de Deus, a palavra de Deus. Então, isso contradiz, porque a palavra do Senhor nos afirma que o Senhor Jesus é a vida. Ele veio dar vida, Ele não veio tirar. Ele não concorda com isso, tá? Então, se Ele não concorda, não faz parte das suas regras. E as regras de Deus não têm exceção. É o que está na palavra e ponto final. Então, a palavra de Deus diz que as pessoas que cometem tanto o homicídio como o suicídio, elas não herdam a salvação, elas não são salvas, elas não vão para o céu, tá? Porque isso aqui, quando as pessoas fazem isso, elas estão transgredindo a lei de Deus. Então, quem transgride não está em obediência. E quem não está em obediência não herda a salvação, tá? Eu vou só citar, eu não vou ler
para não parecer que eu estou incitando a isso, ao suicídio, eu vou somente citar algumas referências, tá? Você pode ler aí na sua casa sobre 3 pessoas que cometeram o ato do suicídio na Bíblia, e essas pessoas não tinham motivos, porque não existem motivos para fazer isso. Qualquer motivo que seja que a pessoa tenha para se suicidar ou cometer um homicídio é um motivo banal, é um motivo que na verdade não é um motivo, é uma desculpa qualquer para encobrir o que ela fez, para tentar dar uma razão ao que ela quer fazer, tá? Por exemplo, tem gente que se suicida porque está com raiva de Deus, ou mata uma pessoa porque tem raiva de Deus. Então a pessoa dá essa desculpa, o que não é um motivo, mas é o motivo que a pessoa encontrou para dar uma razão para o ato dela, o ato errado, tá? Então nós vamos ver aqui Saul. O Saul, ele cometeu suicídio aqui em 2 Samuel. O profeta Aitofel em 2 Samuel, Saul em 1 Samuel e o profeta Aitofel em 2 Samuel. E também temos o rei Zinri, que ele também cometeu suicídio, né? E todos eles ali morreram sem salvação nenhuma, tá? Todos eles fazendo ali o que era mal aos olhos do Senhor, e cometeram suicídio sem se arrepender, sem se consertar com Deus, tá? Então essas pessoas, elas não foram salvas aqui nesse ato de suicídio, tá? Mais um exemplo eu posso citar. Eu posso citar aqui o exemplo de Jó. Eu vou falar aqui rapidinho. Olha só como era a vida de Jó. Talvez você já tenha ouvido. No livro de Jó, no capítulo 1, versículo 1, diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente, tá? Então Jó era o homem mais rico do Oriente naquela época, tá? Ele era muito rico, ele tinha muitos funcionários, ele tinha muito gado, ele tinha 10 filhos, no caso 7 homens e 3 mulheres. Ele tinha uma grande fazenda, ele tinha muitos animais, ele tinha muito gado. Então ele era muito rico, porque naquele tempo quem tinha gado, ovelha, boi, camelo, jumenta, quem tinha certos animais era muito rico, entendeu? Então ele era muito rico. E aqui um belo dia Deus disse assim para Satanás: Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra, semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Tá? Agora vamos ver o que aconteceu com Jó. Sucedeu aqui no versículo 13: E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio o mensageiro a Jó e lhe disse:
os bois lavraram e as jumentas pastavam, os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada. E só eu escapei para trazer-te a nova, que não era boa, né? Não era uma boa nova, era somente uma nova, uma notícia. E estando ele ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova, ou seja, outra má notícia. E estando o segundo ainda falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos, e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. 3 más notícias. E vem a quarta. Estando ainda este falando, veio outro, que foi o quarto, e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra, e ele não chorou não, gente. Ele adorou a Deus. Ele não foi chorar, ele não foi lamentar, ele foi adorar a Deus. Olha o nível do cara, olha o nível do Jó, o nível de adoração, de fidelidade dele. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Agora eu te pergunto, se fosse você que perdesse os bois, fosse roubado, as suas ovelhas fossem queimadas, os seus camelos fossem roubados, e seus 10 filhos, 10 filhos, não foi um e outro, foram os 10 ao mesmo tempo, foram 10 enterros, 10 caixões, 10 covas que Jó teve que cavar depois de ter perdido seus 10 filhos, sua fazenda, seu boi, seu gado, né? Suas ovelhas, seus camelos, suas jumentas. O pior de tudo foi perder os filhos. Meu irmão, Jó é um cara na Bíblia que ele tinha todos os motivos para blasfemar de Deus. Ele tinha todos os motivos para chutar o balde e para se suicidar, talvez, ou então pegar a primeira pessoa que aparecesse na frente dele e cometer um homicídio, com raiva, com ira. Mas ele não fez isso. Ao contrário de muitos nos dias de hoje que são tomados por sentimentos facciosos como a ira, a cólera, a raiva por outras pessoas, ou por si próprio, ou pela vida, ou por Deus, ou pela situação que está acontecendo na sua vida, entendeu? Então, Jó, ele não pecou. Aqui no versículo 22 disse: em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Quando ele teve essas 4 notícias ruins, imagina você receber 4 notícias ruins, uma atrás da outra. Quando um ainda está terminando de te dar uma má notícia, já vem o outro falando outra coisa pior. Imagina. E a pior de todas foi a última. Seus 10 filhos morreram. A casa caiu sobre eles e os 10 morreram. Certo? Então Jó ele teve todos os motivos para chutar o balde, desistir, se matar, cometer um homicídio, e ele não fez isso, tá? Então Deus tem grandes planos para cada um de nós. Não interrompa o que Deus tem para você.
Se você está angustiado, se você está deprimido ou deprimida, a única saída é Jesus, é o Senhor Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Tirar a sua ou a de outra pessoa não trará alívio nem solução. Jesus, somente Ele pode tirar a sua dor. Jesus disse em Mateus 11 e também em Isaías 45, né? Eu vou deixar o texto aqui na tela, o que Jesus disse. E também diz para você em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. E quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Vamos ver aqui em Mateus, no capítulo 11 e no versículo 28. Diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vamos ver aqui agora em Isaías, capítulo 45, versículo 22. Diz assim: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro, tá? Então, olhe para o Senhor, olhe para Deus, não olhe para o seu problema, não olhe para o sentimento que tenta dominar teu coração, não olhe para as coisas desse mundo, não olhe para a situação, para a angústia, a tristeza que tenta dominar teu coração. Erga os teus olhos e olhe diretamente para o Senhor, pois somente Ele pode te salvar, somente Ele pode tirar essa dor do teu coração, tá? Então que Deus abençoe a tua vida, a tua alma, a tua família, em nome de Jesus.